Salve, salve meus amigos alvinegros de Passo Fundo. Galera, vamos aqui abordar alguns assuntos, tá? Um deles é a fala do nosso CEO, o Tário Arruda, sobre a melhora das estruturas do clube. Acho importantíssimo essa fala do Tário, porque o Botafogo, que já melhorou bastante, né? Nós não tínhamos nada, hoje nós temos alguma coisa, o CT Lonier já é uma realidade, tanto que jogadores que vêm da Europa elogiam muito. E eu acho que o Botafogo precisa urgentemente de um CT para base, porque enquanto a gente não tiver uma base forte, a gente não vai ser autossustentável. Hoje não é. Hoje a gente precisa de aporte, né, da Eagle, né, e o técnico já disse que é um caixa único, porque o Botafogo ele não gera talentos para poderem ser vendidos e o Botafogo poder ser autossustentável. Hoje nós não somos e vamos demorar para ser. Com toda a razão, com toda a tranquilidade eu digo isso para vocês. Hoje o Texto precisa investir em jogadores jovens, para a base, para o sub-17, para o sub-20, e precisa tirar jogadores jovens que têm potencial de outros clubes para poder preparar esses jogadores para, quem sabe, no futuro esses jogadores renderem um dinheiro para a Eagle, porque é um caixa único. Então hoje você vê o seguinte: o Botafogo tem que investir no Jair, tem 19 anos, investir no Nathan Fernandes, investir em outros jogadores jovens, porque o Botafogo não tem base para isso. Palmeiras todo ano vende 1, 2 jogadores por milhões de euros e consegue fazer com que o seu ano seja tranquilo. O Botafogo não tem isso, porque a nossa base foi abandonada por muito tempo, e o nosso clube também. Então hoje é urgentíssimo a gente construir um CT para a base. A base precisa ser forte, o Botafogo precisa ter alojamento para trazer garotos de fora, para dar todo o suporte para esse menino, para poder formar esse menino dentro do clube. Porque quando você forma um menino desde os 11, 10, 9, 8, 10 anos, 11 anos dentro do clube, esse menino pega amor pelo clube e esse menino ele vai, com certeza, quando chegar o momento dele subir para o profissional, ele já está acostumado com a forma que o clube joga, porque a base também joga da mesma forma que o profissional, e ele vai ter um carinho pelo clube, coisa que quem vem de longe, às vezes pega. O Botafogo tem esse negócio, né? Você traz um jogador e o cara nunca foi botafoguense, e o cara chega aqui e acaba virando botafoguense. Mas o Botafogo precisa urgentemente de um CT para base. Eu acho que essa fala do Tário é muito importante. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a fala da Leila. A Leila, quando fala em fair play financeiro, muitas vezes a gente entende que a Leila quer o fair play financeiro para impedir o Botafogo de investir. Não é isso que ela falou. Ela deixou bem claro, e eu concordo com ela nesse ponto, porque o fair play financeiro a gente entende aqui errado. Lá na Europa, o fair play financeiro é o quê? O clube não pode estar devendo salário, o clube não pode contratar jogador e não pagar, o clube tem que honrar com seus compromissos. E ela diz na fala dela o seguinte: precisamos entrar no debate do fair play. Clubes que atrasam direito de imagem, por quê? Pagam a CLT em dia, porque a CLT está na carteira e aí vai ter problema com o Ministério do Trabalho. Pagam CLT em dia, mas não pagam o direito de imagem. Atrasam compra na aquisição de jogadores e continuam na competição. Criam uma distorção no campo. É sensível para clubes que não pagam em dia seus compromissos. E ela tem razão. Sabe por que ela tem razão? E ela ainda disse mais, que ficam discutindo o gramado sintético, porque o gramado sintético dá vantagem para não. O gramado sintético não dá vantagem para ninguém. O que dá vantagem é isso aqui. Corinthians, por exemplo, tirou um jogador do Cuiabá o ano passado, jogador importante no Cuiabá, e não pagou o Cuiabá. E o Cuiabá caiu. Foi por isso que caiu? Não, não foi só por isso. Mas se o jogador tivesse lá, com certeza teria ajudado, porque era um jogador muito importante. E o Corinthians não pagou o jogador até hoje, irmão. Tem um monte de clube aí que contratou jogador e não pagou. Então ela tem razão. Quem cumpre com seus compromissos, tá? Porra, tem que ser respeitado. Agora, que adianta? Você cumpre com os seus e o meu co-irmão não cumpre com o dele. Aí ele contrata um monte de jogador que nem eu. Não vou falar do Corinthians. O Corinthians é isso aí. Tá lá com quase 2 bilhões de dívida. O Atlético Mineiro tem quase isso também de dívida. Não paga ninguém. E aí?
Botafogo vendeu o Júnior Santos pro Atlético Mineiro. Não vai demorar muito, vocês vão ver o Botafogo cobrando o Atlético, porque os caras não pagam, velho. Não pagam ninguém. O Corinthians tá lá, ó, sem pagar. E a mídia fala sobre isso? Não. A mídia não fala, porque pra mídia, se for o Botafogo, porra, os caras fazem o maior carnaval. Agora, o Corinthians tá lá, devendo todo mundo. Você não vê ninguém da mídia falar sobre isso. Tá? Ninguém. Porque aquilo que eu já falei pra vocês. Pra mídia, o que vale, meu irmão, é din-din. Pagou, tá tranquilo. Não pagou, leva pau. Essa é a realidade. E pra encerrar, eu até anotei aqui, porque se eu não anotar, eu esqueço, gurizada. A gente tá ficando velho, não é fácil. Então, eu queria aqui tentar esclarecer um pouquinho para vocês a questão do apoio do Texto ao Edinaldo. Que eu tô vendo muita gente aí nos grupos batendo no Texto, chamou de corrupto, fez, aconteceu, não sei o quê, disse que tinha manipulação e tal, e agora tá apoiando o cara. Então vamos lá. A própria fala do Ronaldo Nazário, para quem não viu a entrevista do Ronaldo lá no Charla Podcast, assista. O Ronaldo disse o seguinte: ele não sabia que o sistema era tão bruto e fechado. E disse: o sistema não deixa ninguém entrar. Tanto que vocês viram que o Edinaldo foi reeleito e ele não teve ninguém para concorrer com ele. A eleição foi de um cara só. A eleição foi fechada. Sabe por quê? Que a CBF, ela funciona tipo um autoritarismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá entendendo? E a eleição da CBF é comprada. O Edinaldo jorra dinheiro lá para as federações e tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. E vai ser apoiado. É essa a realidade. Não adianta, meu irmão, você querer bater de frente com o inimigo, que o exército dele é melhor do que o teu. Você não vai ganhar. Você vai ser derrotado. Não tenha dúvida disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Inclusive o Ronaldo disse o seguinte, que ele mandou carta para todas as federações. 4 nem responderam ele. As outras agradeceram o que ele fez como jogador, mas disseram que estavam com o Edinaldo. Normal, né? Sabe por quê, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Texto bateu de frente com a CBF em 2023. Né? Bateu, apresentou lá dados da Google, como é que era o nome lá da empresa, daquela empresa de coisa que tinha lá, que fazia investigação sobre resultados de futebol. Google Game, né? Um bagulho desse aí. Texto teve apoio de qual dirigente? Nenhum. Texto teve apoio de qual federação? Nenhuma. Ninguém apoiou o Texto. Ele brigou sozinho. Ele estava numa guerra sozinho, com um exército muito mais poderoso que o dele. O que aconteceu? 2023, o Botafogo não ganhou o Campeonato Brasileiro, não foi só por erro de arbitragem, mas foi muito prejudicado por arbitragem. Aquele jogo contra o Palmeiras, na expulsão do Adrielso, aquilo ali muda o jogo, irmão. Aquilo ali acaba com o jogo, muda o resultado. E vários outros que aconteceram. Mas não foi só por aquilo ali, lógico. Mas ali já tinha o dedo do seu Edinaldo. Que há pouco tempo agora, todo mundo ficou sabendo, ele demitiu o diretor de arbitragem, que era o CNM, porque o CNM não o deixava mudar a escala da arbitragem. Ele queria determinados árbitros para determinados clubes. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, vamos lá. Então eu peguei aqui A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é um livro milenar que é usado por CEOs de empresa, por empresários, por exército, por países para fazer suas estratégias de guerra. A gente sabe que economicamente os grandes conglomerados eles vivem numa guerra, né? Todo mundo quer. O lucro de um é o prejuízo do outro. Então, é por aí. Então, o Texto, ele optou por fazer aquilo que Sun Tzu, em seu tratado clássico chamado Arte da Guerra, determina. Diz a Arte da Guerra:
A maior vitória é aquela que não requer batalha. Se seu inimigo estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele tiver uma força superior, evite-o. Entendeu? Hoje, o sistema é superior ao texto. O texto não vai conseguir derrubar o sistema. E aí? Aí ele continua batendo de frente com o sistema sozinho? Quem vai ser prejudicado? O Botafogo. Quem vai ser prejudicado? Ele. Chegaram até a cogitar a expulsão dele do país, para vocês terem uma ideia da força que tem o sistema. Continuando na arte da guerra. Vencerá aquele que souber quando lutar e quando não lutar. Isso é inteligência. Você tem que saber a hora de recuar. Não adianta você querer enfrentar um exército que é mais forte do que o teu, tem mais armas top do que o teu, que você vai se ferrar. Tá? Seguindo na arte da guerra. Toda guerra é baseada no engano. Portanto, quando formos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando estivermos longe, devemos fazer com que o inimigo acredite que estamos perto. E para encerrar, Sun Tzu diz: a arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Então, John Textor está sendo muito inteligente nessa luta. Tá entendendo? Vocês precisam entender. Por quê? Não se luta contra o inimigo que você não pode vencer, amigo. Se você não pode com o inimigo, você tem que se aliar a ele, mesmo que isso seja estratégico. Entendeu? Mesmo que isso seja estratégico. Não tem o que fazer. John Textor está sendo inteligente. E eu, sinceramente, estou feliz com a eleição de Edinaldo? Não. Queria mudança na CBF. Acho que o Ronaldo também não seria mudança. Porque o Ronaldo comprova, tá aí as comprovações, que ele não sabe gerir nada. Ele é um cara que tudo que ele tentou gerir não deu certo. O próprio Valladolid lá da Espanha, os torcedores fazem protesto toda hora contra ele. Porque o Valladolid está lá, caindo pelas tabelas. Entendeu? Então, o Ronaldo não sei se seria o melhor para a CBF. Talvez fosse menos pior. Tá? Não estou feliz com o Edinaldo, não estou feliz com a forma que ele comanda o futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, entendo que não se pode lutar contra aquilo que você não vai vencer. Textor sozinho não vai vencer o sistema. Então, Textor está certo. Estrategicamente fez uma jogada e vida que segue. E é isso. Se for o melhor para o Botafogo, que bom. Acho que o Botafogo... Eu não quero que o Botafogo seja beneficiado. Também não quero que seja prejudicado. Que seja justo para todo mundo. Isso para mim já está bom. Então, galera, pense bem nessa situação que o Textor muda de rota, porque um imbecil não hesita, tá? E o Textor de imbecil não tem nada. Então, é isso aí. Um abraço e saudações alvinegras.